Nada surge por acaso, tudo evolui e tem a sua história bem ou mal contada. Na área financeira não é diferente. Oi gente, como que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal falando sobre esse livro aqui, Derrote Mamon. Nós estamos no capítulo 6 do livro e é uma leitura muito interessante. Aqui diz: quem quiser prosperar terá que tomar coragem para se desconectar da dinâmica do empobrecimento vivenciada pela maioria das pessoas e assumir o controle sobre o seu próprio dinheiro e dar uma virada na sua vida financeira. Será necessário revalorizar o seu dinheiro, multiplicar o seu poder de compra, submetendo-o a um completo processo de reeducação financeira que permitirá transformar a sua mentalidade. Assim você assimilará técnicas inovadoras e adotará ferramentas práticas e o bom planejamento, a gestão competente do seu dinheiro que viabilizarão a transformação na área da sua mentalidade. Esse aqui é um pedaço do texto do autor Marco Silvestre, que ele está fazendo referência nesse livro. Quando nós falamos aqui no começo que nada surge por acaso e tudo evolui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro. Qual é a origem do dinheiro, né? Muito antes do dinheiro moeda existir, o homem praticava as relações de troca, né? Então, tudo que a gente precisava era na base da troca. Quem plantava feijão, outro plantava arroz, então eles faziam essa troca. E conforme foi evoluindo, nós chegamos no dinheiro moeda, né? No papel que é hoje. E toda essa movimentação, tudo isso que aconteceu com relação ao dinheiro, evoluiu muito rápido. Mas nós, os seres humanos, não evoluímos tanto assim com relação ao dinheiro. Então, o dinheiro foi evoluindo e nós não fomos evoluindo com ele. Na base da troca, era muito mais fácil. Hoje, com o dinheiro, foi ficando cada vez mais difícil e as pessoas não foram se estudando para aprender a administrar os seus recursos, né? E o que é que você tem a ver com isso? O dinheiro, ele é um fator fundamental na nossa vida. Então, não conseguimos passar nenhum momento sem que a gente esteja atrelado ao dinheiro e à questão financeira. Então, além do dinheiro facilitar a nossa vida, ele também promove esse momento de prazer, sociabilidade, educação, entre outros. O que diferencia as pessoas a respeito do dinheiro, com relação a dinheiro, em parte se deve à obtenção dele e em outra parte à forma como eu estou usando esse dinheiro, usando esse recurso. E quando que tem saúde financeira? O grande segredo é a educação financeira. Onde há educação, há progresso. E a educação financeira, ela é, sim, um caminho desafiador para muitas pessoas, para quase todo mundo, para os governos, para as escolas, para as famílias. E com certeza, ela precisa começar na nossa casa. Como nós já falamos em vídeos anteriores, a forma como eu estou vendo meus pais gerenciarem os recursos é a mesma forma que eu vou também gerenciar esses recursos. E muitas vezes a forma que os meus pais estavam gerenciando não era da maneira correta. Então isso acaba assim implicando na forma como eu estou administrando hoje. Então tem alguns passos aqui que nós precisamos seguir para ter essa saúde financeira. Primeiro, o planejamento financeiro. Não tem como a gente começar falando de outra coisa sem ser o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele possibilita você enxergar o que você tem e até onde você pode chegar com suas despesas. Então, ele te ajuda a montar planos para o futuro, a sonhar e se planejar. Por isso é importante o planejamento financeiro. O segundo procedimento seria entender quais são as nossas necessidades e as vontades. As nossas necessidades sempre vão vir em primeiro lugar e depois vêm as nossas vontades. Necessidade é tudo aquilo que eu realmente preciso para me sobreviver. Então é alimentação, é casa, os custos que eu preciso para minha casa, é luz, água, tudo isso que eu realmente preciso para me sobreviver. Então isso seria necessidade. Vontade é, eu quero comprar esse colar aqui. Ele não é uma necessidade, ele é um desejo. Então ele é uma vontade que eu tenho.
não é uma necessidade. Eu poderia muito bem viver sem escolar. Então, esse é um exemplo da diferença entre a necessidade e a vontade. O terceiro passo é que nós precisamos poupar. Poupar é preciso. Poupança ou provisão significa sacrificar um pouco do consumo que eu tenho no presente para mim aproveitar melhor o futuro. Então, nós precisamos ter isso em mente, que eu preciso sim tirar uma parte do meu dinheiro para mim poupar e ter esse dinheiro lá mais para frente. O quarto ponto é administrar bem os seus recursos. Administrar bem não é ser mão de vaca e nem reter tanto as suas economias como um avarento. Administrar bem significa que você vai conhecer os possíveis caminhos que podem sim levar o seu dinheiro para o buraco e para buracos que você não vai ter retorno. Então, administrar bem é eu entender aquilo que eu tenho nas minhas mãos, até onde eu posso ir. Então, se eu já tenho um planejamento financeiro, então eu sei até onde eu posso gastar, até onde eu posso ir com aquelas despesas. Em quinto ponto vem investir bem os seus recursos. A Bíblia, ela fala sobre empregar bem o nosso dinheiro e aplicá-lo em vários lugares e negócios diferentes. Pois a gente não sabe que crise vai acontecer, então nós precisamos sim, para viver tempos de abundância, a gente precisa ter isso, né? A Bíblia fala o que a sua mão direita plantar, a sua mão esquerda não vai pegar, alguma coisa assim que está no livro de Provérbios, porque você não sabe qual das duas que vai frutificar. Então, isso é um ponto importante, a gente precisa também investir os nossos recursos. Lembre-se, vivemos tempos de abundância e tempos difíceis, mas todos são cíclicos e passam. Então, se hoje você está passando uma dificuldade, saiba que amanhã isso pode não estar mais acontecendo. E quais são os passos para mim ter uma recuperação financeira? É muito fácil a gente diagnosticar se nós estamos doentes financeiramente. E os sintomas eles vão surgindo e vão sendo tratados. Se não forem tratados, eles vão gerando complicações. Então, o primeiro passo é conhecer as suas dívidas. Como aquela viúva que ela procurou Eliseu, ela enfrentava uma situação difícil, ela não tinha nada e ela foi procurar Eliseu. Depois que ela procurou Eliseu, ele fala para ela juntar as vasilhas das outras casas e multiplica aquele azeite. Mas o que ela fez? Ela sabia que tinha aquela dívida e ela foi atrás de resolver aquilo. Então você precisa conhecer as suas dívidas. E segundo, enfrentar a situação. De nada adianta você saber que você deve e você ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Então, você precisa enfrentar essa situação. Terceiro, seja transparente. Então, você precisa ser transparente com seu credor. Se você tem uma dívida e você não tem condições de pagar, então você liga para essa pessoa, liga para o seu credor e fala, olha, eu tenho essa dívida e eu não vou ter como pagar nesse mês, aconteceu imprevisto, não sei. Seja transparente. Eu estou trabalhando para conseguir pagar esse débito. Ser transparente é a melhor coisa que você pode fazer. Em quarto ponto, não se esconda dos seus credores, né? Que já foi o que eu falei ali no terceiro, ser transparente. E quinto ponto, coloque em prática seu orçamento familiar. Eduque-se e reeduque-se com isso. Então, a gente precisa entender que tanto para minha casa eu preciso ter um orçamento, assim como para um negócio. Uma empresa, ela funciona porque ela tem um orçamento. O dono da empresa, ele não pode sair gastando todo o dinheiro da empresa sem entender quais são os recursos que a empresa necessita. Então, isso é entender qual é a sua capacidade financeira. Em sexto ponto, cuide também dos pequenos gastos e das pequenas dívidas, não importa qual é o valor, você precisa levar isso em consideração. Sétimo, saiba que a recuperação ela é dolorosa. Para sair da dívida, aquela viúva ela precisou trabalhar, ela precisou ir atrás, ela precisou se expor, ela precisou fazer várias coisas, mas a recuperação aconteceu, o azeite multiplicou, ela teve para pagar todos os credores e com o restante ela conseguiu viver. Então dá para ver que realmente a recuperação ela foi verdadeira, ela aconteceu ali, ela trabalhou, ela se esforçou e conseguiu alcançar o resultado.
E oitavo, cuide do seu caráter. A viúva, ela honrou os credores e passou a desfrutar de uma nova fase na vida dela. Então, existem sim saídas para as doenças financeiras, mas ela exigirá sabedoria, vontade, conhecimento dos caminhos saudáveis e cuidado para você não ter recaídas. O melhor remédio sempre é a educação financeira. Assim como para a nossa saúde nós precisamos ter uma reeducação alimentar, com relação às nossas finanças é a mesma coisa. Nós precisamos ter uma educação financeira. E como uma mensagem final que também tem aqui no livro lembre-se, faça a sua parte como se tudo dependesse de você. E confie em Deus como se tudo dependesse dele. Certamente ele lhe surpreenderá. Mas ele só vai te surpreender se você seguir esses passos, assim como aquela viúva. Ela foi atrás e se esforçou para pagar as dívidas e fez tudo aquilo que Eliseu falou para ela fazer. Assim você também precisa. Você precisa buscar conhecimento para sair dessa situação financeira. E isso é aprender a ter sabedoria para se proteger de mamon. Então, quando eu tenho mais conhecimento, mais ferramentas, mais armas eu tenho na minha mão para me conseguir trabalhar e mudar a situação que eu estou passando. Eu espero você no próximo capítulo.